Oi, gente, eu sou a Ana Lu e sejam bem-vindos a mais um Sketchbook Tour. O sketchbook que eu vou estar fazendo o tour dessa vez vai ser este aqui. Ele é um formato diferente do que eu tô acostumada a usar. Dito isso, eu odiei esse formato porque ele não cabe na mesa. Eu não queria usar ele assim, porque eu gosto quando a página abre na lateral. Então, se ele fosse nesse formato e abrisse assim, eu acho que eu teria gostado mais. Mas o papel, a textura do papel eu achei muito boa. Ele é um papel bem fino, assim, ele não aguenta muitas técnicas diferentes. Mas eu gostei desse papel em geral. E eu já comecei o meu outro sketchbook, mas eu vou deixar isso para o final do vídeo. Então, se você quer ver as primeiras páginas do meu sketchbook novo, tem que ficar até o final. Então, vamos lá. Então, essa é a capa do meu sketchbook novo, é bem bonitinho. Então, aqui começando, eu escrevi sketchbook 25. Colei um adesivinho de capivara aqui. Eu comecei ele dia 12 de julho. E acabei dia 7 de agosto, então foi mais ou menos um mês. E aqui na primeira página eu já desenhei algumas coisinhas. Eu desenhei esse aqui primeiro. E depois eu desenhei este aqui. Esse aqui é o meu preferido dessa página. Eu gostei muito desse sketch. Eu só fiquei meio triste que borrou aqui embaixo. Fiz esse desenho com lápis grafite. Eu devia ter desenhado ela um pouco mais pra cima, porque não deu o espaço pra fazer aqui embaixo. Eu gostei muito de como ficou o rosto dela. Dito isso, o lápis passou todo pra outra folha. E eu tinha botado um papel aqui quando eu fui desenhar na folha seguinte, mas mesmo assim passou. Então esse é um erro que eu não cometi de novo. Eu não usei mais tanto lápis grafite assim, porque ele passa. Aqui eu postei esse desenho no meu Instagram e eu gostei muito de como ficou. Eu vi uma pelúcia no Instagram de um... tipo um bodezinho com um vestidinho de crochê e eu achei que seria muito legal desenhar isso. Então ficou meio demoníaco, mas ao mesmo tempo fofinho. E aqui são uns sketches pra arte de divulgação do TNT do mês de julho. Essa aqui foi a escolhida. E achei muito legal eles me chamarem pra fazer a arte. Aqui são algumas páginas de uma aula que eu vi do Hiro sobre semiótica. Eu faço curso dele de semiótica e de anatomia de criaturas mágicas, mas eu tô muito atrasada. Eu vi acho que 4 aulas do curso de semiótica. O de anatomia de criaturas mágicas eu vi, tipo, só uma, se eu não me engano. E eu tenho que ver as outras. E eu fiz um mini Hiro aqui. Mini Hiro. Hehe. Eu gosto muito dessa página aqui. Eu amo esse sapo. No geral, eu gostei de tudo dessa página porque eu tava testando umas canetas novas de brushes. E essa era a paleta de cor. E eu achei que ficou muito harmônico aqui. E esse sapo me lembrou Shrek. Me lembrou aquelas cenas em que eles pegam os sapos e os pássaros e tal e assopram e fazem tipo balão. Pra mim isso aqui ficou parecido com esses balões. E aqui eu fiz com marcadores, então passou muito pro outro lado da página. Esse aqui eu fiz com hidrocor mesmo, a base de água. Então passou pro outro lado da página, como vocês podem ver. E aqui eu comecei a ver Gachiakuta, mas eu não vi mais. Tipo, eu vi 2 episódios e eu achei muito legal. E eu não continuei vendo porque... e deu problema na legenda, então eu não consegui ver. Aqui foi de outra aula do Hiro. O exercício era a gente tentar elaborar um sketch sobre o que era o tempo. Então, eu achei muito legal que ninguém fez um relógio. Tipo, cada um fez uma coisa muito diferente. Tinha uns um pouco mais óbvios, tinha uns que você ficava assim, o que é isso? O que isso é relacionado ao tempo? E o meu sketch foi esse aqui. Basicamente o que eu pensei, eu lembrei do mito de Sísifo, que eu amo mitologia grega e os contos gregos. E eu mudei um pouquinho. Em vez de um homem, eu coloquei uma mulher. Porque eu acho que ela tem que lidar com muito mais coisas do que um homem. E é muito mais difícil ser uma mulher do que um homem. Aqui eu fiz um bichinho. E aqui eu fiz um exercício que eu tinha visto no Pinterest, que era basicamente você colocar seu sketchbook na sombra de algumas plantas e desenhar só a sombra delas. Então aqui eu desenhei a sombra e aqui eu desenhei em volta. Eu gostei mais desse aqui, de como ficou. E era basicamente uns raminhos de lavanda que tem na casa da minha avó.
E não era lavanda de verdade, era de plástico, mas eu acho que serviu pro propósito do exercício. Aqui é um sketch do Gojo Cowboy, mas eu não gostei muito. E aqui eu não sei. Ai, eu gosto muito dessa página, eu acho que é a minha preferida. Eu ganhei uns lápis novos. Que são essa paleta aqui, na lateral. E eu amei esse azul aqui. E esse roxo meio cinza e o verde musgo. Eu adorei essa paleta no geral, porque ela é bem neutra. Esse dia eu tava na chácara dos meus avós, então eu desenhei alguns dos bichos que tem lá. Muitas galinhas, ovelhas e bode. E essa semana eu não fui lá ainda, mas tem um cabritinho que eu não consegui desenhar nessa página, mas eu acho que eu tenho foto dele e eu vou desenhar depois, que é o gelinho. E agora outra ovelha teve mais 2 cabritinhos que são gêmeos, muito fofos. E aí tem uma vaca e um boi, que são filhotinhos, que é o Zeus e a Esmeralda, que eu também não consegui tirar foto deles pra desenhar, mas eu quero desenhar eles. Aqui foi um dia no Cafezinhos, eu desenhei esses 2 pássaros e essa aranha que ficou estranha e torta. E aqui foi durante um Scribble Brigade, que tem no canal da Sophie McPike. Ela colocou várias fotos de jarros com água dentro e um fundo colorido, então foi divertido de desenhar. Aí aqui alguns pra aquecer a mão. E a ideia era fazer, tipo, um estudo o resto do vídeo todo, que foi essa página aqui. E essas cores eu achei maravilhoso. A única coisa que eu acho que eu teria tirado, depois que eu me arrependi de ter colocado, foi esses negócios aqui, que era a luz que tinha na foto, mas eu acho que tava muito melhor sem. E eu fiquei triste, porque eu acho que estragou um pouco o desenho. Mais um galo. E aqui eu tava indo pra São Paulo, eu tava no trânsito, então resolvi começar a desenhar um dinossauro, mas é óbvio que ficou tudo torto, porque eu estava no carro e não tinha espaço nenhum pra colocar esse sketchbook, então eu só desisti. E aqui alguns autorretratos, meio nada a ver. Aí aqui alguns personagens de K-pop, Demon Hunters. E uns estudinhos de coruja. Eu gosto muito dessa página também. Por mais que, se você olhe individualmente, elas não ficaram tão boas assim. Eu gosto do geral, do conjunto. Aqui é um esboço, digamos assim, de uma oficina que eu quero dar. Tipo, era um esboço de um workshop que eu tava planejando. Não necessariamente um workshop que vai acontecer, mas caso eu for dar um workshop em algum lugar, eu acho que esse era um tema que eu gostaria de apresentar, que é basicamente sobre cores. E aqui alguns das páginas iniciais, mas eu acabei não fazendo aí ainda. Eu tinha pensado em fazer isso tudo em folhas A3 e colocar num cavalete e ir passando as folhas assim conforme eu for falando. E a partir de agora vão ter só gestuais. Eu usei o canal Jazz Drawing Party, eu acho que é o nome, que é basicamente um canal só de gestual e é muito bom. Então, eles começam com poses de 1 minuto. E aí vão pra poses de 2 minutos e a última pose é 5 minutos. E aí eu vi vários vídeos. Cada vez que troca a cor da caneta é porque é um vídeo diferente. Essa parte aqui particularmente é minha preferida. Eu não sei se é porque as poses que a modelo fez eram muito vibes exorcista, invocação do mal, enfim. Eu achei muito divertido de desenhar e eu até fiz algumas anotações, tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Invocação do mal, o exorcismo de Emily Rose e coisas assim. Eu também gosto muito dessa aqui. Essas 3 aqui eu acho que ficaram muito legais, gostei bastante. E as últimas eu não gostei tanto porque era um modelo homem e eu achei mais difícil de desenhar, porque não tinha tantas curvas que nem as modelos mulheres. E eu gosto muito de desenhar um negócio bem curvo, assim, bem estilizado. E é isso. Acabamos este sketchbook. Esse é meu sketchbook novo. Eu colei alguns adesivos nele.
E ele tem cheiro de melissa, porque ele é uma parceria com a Melissa. E olha só essa abelha aqui tudo. Nos meus outros sketchbooks eu gostava de colocar uma fotinho minha de como eu tava. Nesse eu acabei não colocando porque acabou o papel da máquina. E aí depois eu nunca mais cheguei a ver se tinha. Então eu desenhei a minha própria foto nesse. Esse é o sketchbook 26. E aqui eu fiz alguns Moonheads, que é o personagem da Papolas Douradas. Essa aqui foi um desenho que eu vi uma referência no Pinterest. E aqui eu comecei a desenhar os meus garotos, os garotos corvos do meu livro preferido, porque saiu a história em quadrinho e eu tô obcecada com a arte oficial. Então esse é o Gansey, esse é o Ronan, esse é o Adam e esse é o Noah. E aí faltou desenhar a Blue, mas eu estava com muita tendinite na mão e eu acabei não desenhando mais. E é isso. Vocês tenham gostado desse sketchbook tour. Eu tô tentando gravar um vlog do mês de agosto, mas eu não prometo nada. Mas estou tentando. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.